Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Ela é digna de toda honra e toda glória. Amém. Toda a minha família, bom dia. Bom dia. Vou falar o que eu sempre digo em todos os lugares. O Senhor Jesus estava pregando e alguém interrompeu a pregação dele. Falou: Senhor, para um pouquinho, porque sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. E ele olhou para aquele homem, olhou para todo mundo e disse assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus não estava desprezando a mãe e os irmãos dele, não. Mas ele estava dizendo: quem faz a vontade do meu Pai é a minha família. Então nós somos uma só família aqui nessa manhã. E antes de qualquer coisa, eu quero orar com vocês para a gente dar sequência, amém? Feche seus olhos, respira fundo aí, fica tranquilo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, pela unção que está sendo derramada neste lugar. Obrigado, Pai, pela roupa que vestimos, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor Deus, como o Senhor sempre faz e tem prazer em fazê-lo, venha nos surpreender nessa manhã. Fala conosco de uma forma que a nossa vida mude, porque a Tua palavra é viva e ela tem esse poder. E o coração de pedra que não aceita a Tua palavra vai ser quebrado, porque a Tua palavra é como uma espada que entra e não se pode impedir, porque é uma palavra de misericórdia, de amor. Senhor, fala conosco, pois nós precisamos te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar no seu lugar, mas tem que dar glória a Deus antes. Queridos, no domingo passado, pela noite, no culto da noite, eu estive pregando aqui. Eu falei com a pastora: se a minha agenda permitir, eu venho no próximo domingo pela manhã. Aqui estou eu, graças a Deus. Pastor, obrigado. Obrigado. Pastor Francisco, todos, a equipe de liderança, todos que estão aqui. Minha esposa hoje não pôde vir, porque está lá passando mal, mas Deus já está operando lá em nome de Jesus. Mas eu costumo dizer que eu não vou deixar minha esposa no restaurante com qualquer homem. Tem que ser o meu pai, meu irmão, no máximo, né? Você deixa sua noiva, sua namorada, qualquer um dar para ele? Aqui está a noiva de Cristo. E onde eu estou pisando aqui é uma honra, porque eu estou falando e cuidando da noiva de Cristo. E quem nos voltar tem que ser uma pessoa que respeita a noiva de Cristo. Até porque eu também sou parte da noiva. Amém? Então saibam que o meu compromisso aqui nesse altar é muito sério. E Satanás vai tentar até o fim desse culto atrapalhar para que você não seja abençoado, mas em nome de Jesus está quebrado, nós não vamos dar abertura para ele. Queridos, antes de começar eu quero dizer que está entre nós aqui nessa manhã uma autoridade augusta e divina, que é a Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas tem outra autoridade que está aí, sentada aí. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então do seu lado deve ter um embaixador ou uma embaixatriz. É cumprimento e fala: bem-vindo à autoridade. Bem-vindo à autoridade dos céus. De vez em quando, andando lá para o Brasil, eu fico observando as embaixadas lá, né? Iraque, Espanha, Peru, Chile. A embaixada, deixa eu explicar, que algumas pessoas que não sabem, eu sei que a maioria sabe. Mas a embaixada, o território da embaixada é o território daquele país aqui dentro do Brasil, por exemplo. A embaixada do Chile é território chileno dentro do Brasil. Se eu chegar lá na embaixada do Chile, quebrando o portão com o carro, entrar lá, o mais fácil de acontecer é eu ser todo metralhado. Você não entra no território do outro país sem autorização. Você é embaixador de Cristo, embaixatriz de Cristo. Fala para o seu irmão: embaixador não entra na guerra.
é o exército do seu rei que vem te defender. Aleluia! Aleluia! Queridos, eu pensei que manhã gostosa, né? Bolo para tomar um cafezinho com um bolo de cenoura. Quem gosta de bolo de cenoura aí? Levanta a mão. Né? Quem sabe fazer? Levanta a mão e para um pouquinho para mim. Quem sabe fazer esse bolo? Porque tem muita gente que vai me ajudar. Eu vou passar para vocês uma receita de bolo. Quem não souber pode anotar aí, tá fácil? Pega uma bacia e coloca 3 copos de farinha de trigo e 2 copos de açúcar. Deixa lá misturar. Lá no liquidificador você pega 3 cenouras médias, 3 ovos. Se for caipira, melhor ainda, né? Gema de verdade, aquela gema laranja, né? 3 ovos, 3 cenouras, um copinho de óleo, uma pitada de sal. Pode colocar uma colher de margarina se quiser, mas não é necessário. Bate tudo, vai lá na bacia que está a farinha de trigo e açúcar, mistura tudo, com aquele caldo laranjado bonito. Está pronto, não faltou nada, faltou? Faltou o quê? Vocês estão ligados, né? Vou mostrar para vocês que Jesus também entendia até de receita, quer ver? Abra a sua Bíblia aí, do Evangelho de São Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Amém. Quem está sem Bíblia aí, olhe do lado de alguém, leia com essa pessoa. Jesus está falando sobre o reino dele, o nosso reino, viu? Hoje eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu acho que ninguém nunca ouviu. Só no início aqui. Lucas 13, versículo 20. Corre lá. Jesus está falando aí, disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante, é como um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 copos ou 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado. Levanta a mão direita e fala assim comigo: até tudo ficar assim, ó, levedado, tomado, dominado. Pode sentar no seu lugar, amém? Às vezes eu vou pregar no lugar, como eu estava aqui aguardando a pastora Elcio falando, pastor Stefano, secretário e tal, irmãos, Deus pode te colocar 10, 20, 30 títulos. Você pode ser o que for. A única coisa que você não pode perder é a essência. O mais importante é que você é servo de Deus. Amém? Em qualquer lugar que você for. Pode ter doutorado, pós-doutorado, chefe, diretor, mas uma coisa não pode perder, você tem que ser servo de Deus. Amém? É, pastor, porque às vezes nós vemos pessoas que têm tantos títulos no altar, só não tem unção. É porque não é mais servo. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Deixa eu só falar uma coisa para você ficar um pouco encucado aí. Jesus falou: aqui compararei o reino de... Sabia que existe uma grande diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Sabia disso? O reino de Deus está aqui, ó. Ele restaura o caído, ele cura o enfermo, ele expulsa Satanás, ele traz palavra de salvação. Um dia eu venho falar sobre isso. Só que o reino dos céus ainda não chegamos lá, nós vamos chegar um dia. Amém. Nós estamos já com o reino de Deus aqui. Olha só quem está ali. Irmãos, Jesus expulsou o demônio de um jovem. Aí os fariseus religiosos, né, irmãos? Esse homem aí está expulsando o demônio, mas é em nome de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus olhou para ele e falou assim: olha, é como se ele dissesse assim: eu pensei que vocês fossem mais inteligentes, né? Nem Satanás divide o próprio reino.
Porque ele sabe que se Satanás expulsar Satanás, o reino dele não subsiste, pois um reino dividido não subsistirá. Mas se eu expulso demônios, é porque vos é chegado o reino de Deus. Ou seja, que toma a propriedade do diabo e entrega para Deus. Mas vamos lá. Você sabia que na receita do bolo vai mais ou menos 1 quilo de fermento, né? Não é não? É lógico que não, mas uma colher de sopa de fermento só. Uma colherinha de sopa para toda aquela massa que está dentro da bacia. Um dia eu fui fazer o bolo de cenoura e eu percebi uma coisa, eu vi a massa conversando com o fermento. Vocês estão ouvindo? A massa estava na bacia, o fermento veio pequenininho. A massa olhou para ele e falou assim: ô rapaz, olha para o seu tamanho. Olha para o seu tamanho, está achando que vai chegar aqui e vai enturmar? Olha para nós somos a massa. Aqui, meu filho, tem farinha, tem açúcar, tem ovo, tem sal. Aqui tem óleo, tem cenoura. Olha para o seu tamanho, não vai chegar aqui e enturmar não. Mas o fermento pequenininho ficou meio invocado, olhou para a massa, falou: seu dona Massa, a senhora é grande mesmo, mas toma cuidado que eu vou te pegar e você vai ser toda minha. Você não entendeu, mas entendeu, hein? Em todos os lugares, melhor, quem aqui não gosta de aula de história na escola? Mas hoje eu vou trazer um pouco de história da igreja do Evangelho Quadrangular para você. Para você entender por que você está sentado nessa cadeira hoje. Em todos os lugares onde o Evangelho Quadrangular chegou aqui no Brasil, desde 1951, naquele espírito dos anos 50, 60, 70, sempre chegava um missionário em cima de um banco de uma praça, de um caixote de frutas, e começava a lhe pregar. Mas não era bem vestido, às vezes, como alguns estão, como eu estou, terno mais novo, não. Geralmente aquele terno, um paletó que já foi de outros 3 ou 4 missionários, uma calça que nem caberia, aquela famosa pega-frango, né? Aquela calça quase no joelho, um sapato surrado, muitas vezes até furado com papelão no fundo. E não muitas vezes com o português correto, mas um português até cheio de falhas. Com uma Bíblia surrada na mão, pregando na praça, então começava um boato. Ei, você viu aquele doido que está lá na praça? Fica dia e noite falando, um tal de missionário, forasteiro aqui. Vamos fazer o seguinte, nós mandamos aqui. Nós conhecemos todo mundo nessa cidade. Eu conheço o delegado, vamos conversar com ele, vamos mandar esse delegado dar uma coça nesse missionário, que depois que ele ficar preso um dia, apanhar um pouco lá, ele vai ficar com medo e vai fugir da cidade. Fala para o seu irmão assim: isso é história, irmão. Não é historinha não, é história de verdade. Já sei. Vamos falar com o dono da padaria para não vender pão para ele, fiado. E com certeza ele está sem dinheiro, aí ele não pode comprar lá fiado e vai passar fome. Vamos falar com o dono do restaurante, com o dono da pensão para não alugar quarto para ele. Já sei, o dono da rádio. Porque se ele for para a rádio e ficar divulgando o trabalho dele, pode ser que ele tenha algum sucesso. Vamos conversar com o dono da rádio para não deixar de fazer programa. Nós conhecemos as autoridades religiosas daqui. Vamos organizar um movimento, expulsar esse cara. Aqui só cabe uma religião e uma igreja nessa cidade. E os missionários foram perseguidos. Mas de repente, alguém parou para ouvir o missionário na praça, ficou lá 1 hora e meia, achando que era o missionário que falava, mas não sabia que já era o Espírito Santo de Deus começando a obra naquele lugar. Mas alguém parou para ouvir, algumas semanas eram 50 pessoas, então estourou na cidade um boato. Você ficou sabendo? Lá na pracinha, naquela multidão, você lembra daquela senhora que é cega de nascença, saiu de lá enxergando? Sabe aquele homem que ficou encurvado? Aquele outro que era paralítico, deixou a muleta lá, o outro saiu andando normalmente. 99% das pessoas que iam lá não eram evangélicos, não eram crentes, eram curiosos que iam lá para ver o que ia acontecer, e o Espírito Santo se movia naquele lugar,
curas aconteciam, e as pessoas iam se assustando com aquilo e voltavam para casa, mas elas sentiam uma necessidade de voltar naquela praça. Então, conseguiram um terreno, colocaram alguns postos lá com uns fios de luz, lâmpadas até emprestadas, e começou ali o campo da bênção. Fala comigo, o campo da bênção. A sua igreja já foi campo da bênção, quando era cruzada nacional de evangelização em muitos lugares. Não tinha teto, não tinha nada, um chão batido, algumas lâmpadas. Depois, o Conselho Nacional, ainda sem recursos, com poucas igrejas em todo o Brasil, quase nada, mandava uma lona, uma tenda de circo. Posso te levar para a tenda um pouquinho? Posso? Só vou levar se você deixar. Pode ficar sentado mesmo. Eu quero que você saiba que na tenda não tinha essa cadeira que você está sentado. Pode ser que alguém não gostou dessa cadeira, até já reclamou. Mas lá na tenda não tinha essa cadeira para sentar. Que piso maravilhoso, hein? Isso é porcelanato. Lá na tenda era chão batido. Na época do frio e da seca, as pessoas, a multidão ia adentrando na tenda, a poeira ia subindo, todo mundo espirrando e tossindo, mas estava lá dentro. Olha a parede, furacão, hein? Só que lá, imagina só uma tenda sem parede na época do frio, aquele vento cortante entrando na tenda, todo mundo de pé, o chão batido, poeira levantando, e o pior, geralmente o pastor veio desafinado com um som horrível, não é esse que você está ouvindo, cantando mas o povo não ia embora. Mas aquela poeira, aquele pó acabava quando chovia. Aí, irmãos, acabava a poeira, era tudo lama. Quem foi fazer unha ontem aí? Será que você iria para a tenda num dia de chuva, com aquela unha bem feita, com a sandalinha bonita, sabendo que ia pisar na lama? Sabendo que alguém de repente ia cair possesso por demônios, ia rolar, sujar sua roupa de lama? Ou talvez caindo arrebatado e levantando cheio de lama? Enquanto todo mundo está de pé, 1, 2 horas, muitos irmãozinhos na época não podiam, nem até por costume, nem tomavam um banhozinho para ir lá na tenda. Imagina como que era dentro da tenda. E quando chovia, chovia mais lá dentro do que lá fora, porque a tenda, ela era apedrejada pelas pessoas da cidade. O pastor era perseguido, quem virava crente, os amigos viravam as costas, a família muitas vezes expulsava de casa. Para criança e adolescente, está ouvindo o que eu estou falando aqui? Pode parecer uma coisa absurda, mas já teve gente expulsa de casa porque virou crente e perdia o emprego porque era crente. Hoje nós somos gospel, né? Evangélicos. Naquela época era crente, né? Pergunta para o seu irmão: o que você veio procurar aqui? Pode perguntar de novo, hein? Tem irmão que vive trocando de igreja porque ele acha que essa igreja não tem unção. Essa aqui eu não encontrei cura, nessa aqui eu não encontrei aquilo. Irmãos, você já viu asiático, japonês, chinês, coreano? Eles sempre têm o próprio negócio. Eles não vivem andando pelo mundo procurando emprego, não. Eles chegam num país, invadem lá e vão procurando logo onde abrir o seu negócio. Sabe o que isso quer dizer? Você encontra aquilo que procura. Se você procura emprego, vai achar emprego. Se você procura um meio de abrir o próprio negócio, você vai abrir o próprio negócio. E se você vem na igreja procurando unção, você vai achar unção. Se você vem procurando cura, você vai encontrar cura. Se você procura salvação para sua família, você vai encontrar salvação para sua família. Mas quem vem para a igreja procurando cadeira, parede, som, defeito na vida dos outros, problema na vida do pastor, da liderança, não vai encontrar nada de bom. Sabe por que a tenda estava sempre lotada? Mesmo sem ter cadeira, mesmo com chão batido, mesmo com um som de péssima qualidade, mesmo sem ter artista nenhum, nem pastor artista, nem cantor artista. Hoje tem adorador e ministro de louvor e também tem artista.
Hoje tem pregador com unção, pregador da palavra, e tem pastor profissional. Mas isso é normal no ser humano, cabe a cada um diagnosticar. Mas vocês têm pastores com unção, ministros de louvor com unção. Jesus nos alertou que existe o pastor verdadeiro e o pastor que é como um lobo na pele de cordeiro. Isso não é de hoje. Mas sabe por que a tenda estava sempre lotada? Porque ninguém ia lá procurar cadeira, parede, o piso, nem o som, nem pessoas, nem iluminação. Eles estavam naquele lugar procurando a unção do Espírito Santo de Deus, a salvação que havia em Jesus, o poder do Evangelho para mudar as vidas. Aleluia! É por isso que eu falei para você perguntar para o seu irmão: o que você veio procurar aqui? Se você veio procurar um clube social, você vai encontrar. É o clube do seu domingo social. Se você veio procurar um lugar de amar as pessoas, trocar experiência, aprender, crescer, ser cristão de verdade, você vai encontrar. Se você veio procurar um lugar da sua bênção, da sua vitória, vai encontrar. Quer ver só uma coisa, pastor? Interessante. Tem pessoas que elas vão numa igreja e nunca são curadas. Elas vão lá no Valdomiro e são curadas. Sabe por quê? Vou explicar. Não é porque o Valdomiro cura, porque nenhum homem e mulher cura, quem cura é Jesus. É porque na igrejinha que ele estava, ele não acreditava na unção e não procurava cura. Mas lá ele foi: quando eu chegar lá, vou ser curado. Quando eu chegar lá, vou ser curado. E a fé dele curou. Você tem que ter fé aqui na sua igreja. Crer que Jesus vai operar aqui na sua vida. Não se acostume com o nome de Jesus, dizendo Jesus isso e aquilo e nada acontece. Quando você fala o nome de Jesus, creia que esse nome tem poder e vai acontecer. Esse nome tem poder e vai acontecer. Pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, com 21 anos de idade, já tinha sido preso 5 vezes. DOPS, Exército, Polícia Civil, mas não foi dando cheque sem fundo, roubando, nem brigando na rua. Foi pregando o Evangelho. E eu estive lá em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. Uruguaiana divisa lá com Passo de los Libres, na Argentina. E lá em Uruguaiana, onde o pastor Mário esteve com 19 anos de idade, se converteu com 18, com 19 já era missionário. Deus não está esperando, ou melhor, não fique esperando Deus te dar o rumo. Tome atitude que Ele te honra na sua atitude. Não espere você ser o melhor para começar a realizar. Realize que Deus fará de você o melhor um dia. Não espere uma vermelha se abrir. Dê o primeiro passo, que Ele abre depois do mar. E lá nessa cidade eu conheci a prisão para onde ele foi levado, quando ele pregava na praça. E nós fomos fazer o seminário de crescimento espiritual lá em 2010, janeiro de 2010. E eu conheci esse presídio, mas o que mais me tocou foi uma pessoa que eu conheci lá. Um dos soldados que prendeu o então missionário Mário de Oliveira, chamado Soldado Carriço. Eu conheci esse soldado, só que agora ele luta em outra batalha, e agora ele é pastor Carriço da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele é pastor hoje. Aquele que prendeu o missionário hoje é pastor. Como Paulo, que batia e perseguia cristãos, foi perseguido por ser cristão. Para nossa surpresa, 6 meses depois dessa nossa visita, derrubaram o presídio. Eu tenho fotos desse presídio. Mandar para o pastor, se quiser passar um dia. Pastor Antônio Janaro, tanto o Mário quanto o Antônio deixaram a família no interior de São Paulo, em Bauru, e foram ser missionários. Pastor Antônio Janaro, nosso presidente estadual, fundador aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Industrial, dentre outras igrejas, foi para Recife, no bairro de Casa Amarela, junto com o pastor Disseu Pense Duarte. E lá, irmãos, escuta bem, começaram a pregar num bairro de grandes, de marginais.
E um dia a multidão foi se abrindo, a polícia veio, alguns policiais pegaram o missionário Antônio, levaram para o camburão, levaram para a prisão, e no meio da madrugada fizeram o corredor e espancaram ele até não aguentar mais ficar de pé. Pela manhã, o carcereiro do outro turno falou assim: ó, mulher, se prepara que você vai apanhar de novo daqui a pouco. Mas alguém disse assim: onde está o missionário? Busque ele lá para mim. Ó, vieram te buscar aí. Quando ele chega lá na sala, era o general Leônidas Botelho, comandante do exército no Nordeste naquela época de ditadura. Colocou ele no carro, ele assustado, pensando: o que vai acontecer comigo? Já ouvi falar que esse pessoal até mata. Para onde vão me levar? De repente ele vai para uma casa bonita, um café da manhã preparado, e ele fala assim: missionário, pode tomar um café da manhã aí, pode comer à vontade. Depois fala assim: entra no carro, vamos voltar para lá. E ele foi para a Secretaria de Segurança Pública de Recife, do estado de Pernambuco, e lá chamou todos os superiores, delegados, policiais, e falou assim: olha, está vendo esse menino aqui, ó? Se eu ficar sabendo que algum de vocês encostou a mão nele, vai ter que se ver comigo, porque ele é o meu missionário. Eu e minha esposa frequentamos o culto dele lá. E ele não é charlatão, não. Sabe o que ele foi acusado? Exercício ilegal da medicina. Mas só que ele não tinha culpa. Quem estava curando era Jesus, não era ele. Não se preocupe quando você for levado aos reis, autoridades, porque o Espírito dará aquilo que você tem que falar, como você tem que agir. Eu estou contando a história dos bois porque nós temos muitos exemplos a quadrangular de homens que foram pioneiros, guerreiros, passaram dificuldades e hoje podem ter uma vida melhor. Sabe o que aconteceu com esses homens? Vou dizer aqui Belo Horizonte, Contagem, hein? Pastor Mário chegou em Belo Horizonte em 1973, pastor Antônio Genaro também, aqui em Contagem. Assim como eles, outros fizeram em todo o Brasil, mas eles olharam aqui em Belo Horizonte, Contagem. Vocês são grandes, vocês conhecem a polícia. Pastor Mário de Oliveira, todo final de culto na primeira igreja, Carlos Prates, era levado pela polícia civil, a polícia pegava as ofertas e humilhava e cuspia nele. Mas eles disseram assim, eles podiam ter desistido depois da primeira prisão, depois de apanhar, depois da humilhação. Mas eles olharam para Belo Horizonte, Contagem e disseram assim: Belo Horizonte, Contagem, vocês são grandes, vocês são donos das rádios, das praças, das ruas, das farmácias, das padarias, dos clubes, das organizações, e vocês olham para nós e acham que nós não somos nada. Vocês riem do nosso português, da nossa roupa, dizem que somos forasteiros, dizem que nós somos insignificantes, mas nós viemos aqui para te avisar uma coisa, Horizonte e Contagem. O nosso mestre diz que nós somos o fermento. Pode louvar o Senhor. Nós somos o fermento, pequenos e insignificantes, e vocês são a massa. Mas se cuida, Belo Horizonte e Contagem, porque nós viemos para ficar, vamos dominar vocês, vocês serão todas do Senhor Jesus. Vocês serão dominadas pelo poder do reino de Deus. Aleluia! É por isso que Satanás me ataca, te ataca, sabe por quê? Porque antes era um boteco em cada esquina, agora é uma igreja em cada esquina. Já ouviu falar da banda Sepultura? É uma banda de integrantes que foi fundada em Belo Horizonte, que ficou famosa no mundo inteiro com uma banda de rock pesado, heavy metal, que fala muito de morte, muito de ódio, de raiva, de revolta. Sabe por que essa banda chama Sepultura? Não? Eu descobri essa semana, pesquisando alguns nomes de bandas, coisas assim. Os irmãos Igor e Max Cavaleira já tinham uma banda de rock heavy metal, né, rock pesado, e eles queriam colocar um nome para abalar. Por quê? Eles estavam incomodados com a sociedade conservadora de Belo Horizonte
incomodados porque eles estavam vendo uma igreja em cada esquina. Então colocaram sepultura para chocar a sociedade. Só que enquanto eles pregam a sepultura cheia de podridão, nós estamos avançando pregando sobre a sepultura que está vazia. Aleluia! A sepultura daquele que ressuscitou, aquele que está mudando a nossa vida, o curso da nossa história. Fala com o seu irmão, se incomoda, hein, irmão? Queridas cozinheiras de plantão, quando é que o bolo começa a crescer? Olha, bolo começa a crescer quando vai para o forno. Ah, pastor, mas eu faço pão em casa, antes do pão ir para o forno, já cresce a massa. É lógico que você bateu e amassou ela até não aguentar mais. Fala para você, irmão, você está com uma cara de fermento hoje, irmão. Fala assim comigo, o fermento é ativado pelo calor. Está começando a entender? Dá um clima gostoso na unção aqui hoje? Olha lá para a porta. Sabe o que tem ali do lado de fora? Um forno aceso esperando. Brigas, perseguições, violência, tráfico de drogas, corrupção, problemas de toda espécie, impedimentos contra o Evangelho, dificuldades contra a pregação do Evangelho, mas é no forno que o povo de Deus cresce, vence, vence, cresce, cresce, vence e vai vencendo. Aleluia! Você ouviu aqui a música que você cantou agora? E a igreja vem. Ela vem o quê? Sendo perseguida. E desde que Jesus ressuscitou, ela vem sendo perseguida. Até hoje ela não parou de crescer. Por quê, irmãos? Você lê esse versículo, Jesus falando sobre o fermento, e nem pensa no que ele quis dizer, mas ele foi mais profundo do que você possa imaginar. O fermento é ativado pelo calor. Quando o fermento entra na massa, irmão, fala para mim. Quando o fermento mistura na massa, dá para tirar o fermento? Fica tranquilo, irmão. Ninguém pode tirar a igreja da terra. Nem homem, nem governos, nem demônios, principados e potestades. Porque existe um que se auto-intitulou o Alfa e o Ômega, que disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou aquele que fui no inferno, peguei as chaves do inferno e da morte e tenho elas nas minhas mãos. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Não prevalecerão. Ei, o fermento já se espalhou. Cada dia esse fermento está contaminando mais. Contaminou sua casa, por que você está aqui? Vai contaminar mais familiares, sim. Alguns amigos que você nem imagina. Eu lembro que eu era adolescente e tinha uns amigos queridos lá no meu bairro, estavam envolvidos com drogas. Eu falava: Senhor, eu prego, não adianta nada, mas eu orava por eles. Depois de alguns anos, é a grata surpresa de eles me ligar: Stefano, dá para você meu casamento? Eu casar quadrangular lá do bairro Venda Nova. Né? Eu, que isso, é mesmo, né? E outros convertendo, e outros já batizei, alguns que nem imaginavam. Ei, é o poder do fermento que te contaminou e está te usando para contaminar a sua escola, o seu trabalho, a sua casa, onde você for, onde você pisar, o fermento vai entrando. Você, embaixador de Cristo, cheio de autoridade, vai tirando doença, opressão, tristeza, vai fazendo diferença. Pergunta para o seu irmão: já venceu ou está na validade ainda? Pergunta aí, ó. Você já venceu ou está na validade?
intimidade, hein? Se você colocar um fermento bem vencido na massa do bolo, coloca lá, o bolo vai murchar. Eu vim aqui nessa manhã para pedir a Deus que o Espírito Santo esteja renovando os fermentos vencidos. Se você tem sido perseguido e está tentando desistir, seu fermento venceu. Se você está pensando em desistir por coisa pequena na sua igreja, está na hora de ativar o seu fermento. Aleluia! Fermento bom é aquele que quanto mais perseguição e mais problema, mais ele fica fiel, mais ele cresce, mais ele tem vontade de vencer. O inimigo só vem para mostrar quem você é. Como eu preguei semana passada sobre Davi e Golias, Davi era desconhecido, conhecido como pastorzinho de ovelhas, todo mundo desprezando, rindo dele, mas ele tinha o Espírito do Senhor se apossando da vida dele. Eu vou dizer o que eu disse semana passada. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Só que naquela época o Espírito Santo vinha no profeta. Foi lá em Isaías falava, ele saía. Foi lá em Miqueias, Samuel, veio em Davi, mas o Espírito voltava. Só que hoje nós estamos numa época de tanto privilégio, que o Espírito do Senhor que se apossou de Davi é o mesmo que está em todos nós aqui. Ele está em todos nós. Ele está em todos nós. Por isso, igreja, está na hora de abrir um sorriso nos seus olhos. Está na hora de você erguer a cabeça e dizer a todos os problemas: você não é maior do que meu Deus. Eu vou te vencer porque eu sou fermento. Se você está me desafiando, agora sim é que eu vou ter vitória, porque eu sou fermento do reino. Queridos, eu disse aqui semana passada que eu presenciei aqui a presença de Deus de uma forma tão forte, tão poderosa, e aqui nessa manhã também. Mas eu viajo muito, eu conheço muitas igrejas. Tem igrejas, eu vou falar aqui, não falei tão sério. Tem igreja que você vai, que às vezes tem velório, mais alegre do que a igreja. A igreja não pode ficar no conforto, achando que igreja de verdade é aquela que tem um bom banco, o melhor piso, a melhor parede, a melhor imagem. Igreja de verdade é aquela que tem unção do Espírito Santo, é aquela que te desafia a crescer, é aquela que tem propósitos, é aquela que tem planos, é aquela que pensa em crescer e expandir. É a igreja de verdade, é a igreja do Senhor. E se você é fermento, você vai abraçar, agarrar com unhas e dentes o projeto da sua igreja. Fica de pé no seu lugar, dando glória a Deus aí. Quero fazer duas orações em uma só. Se você sente que é fermento, está cheio de poder e cheio de garra para lutar, nós vamos pedir para Deus para estar colocando mais força nesse fermento aí. Mas se você está sentindo fraco, vacilante, já passou pela sua cabeça vontade de desistir, de tirar a própria vida, vontade de abandonar a família, projetos, escola, de sumir por aí, vai ser quebrado o mundo espiritual agora toda frieza. E o fermento será reativado na tua vida, se você quiser, se você estiver procurando, se você pedir, se você aceitar, Ele vai te dar uma renovação agora. E se você se sente muito forte, intercede por quem está fraco. Você não sabe quem é, mas pode interceder que Deus sabe quem é. Você está disposto a isso? E se você sair desse culto aqui hoje e pintar um baita de um problema, perseguição violenta, como você vai se comportar? Jesus disse, ou melhor, eu digo e vou falar o que Ele disse.
Quando a gente é perseguido, fica chorando, fica triste, mas Jesus falou assim: ei, bem-aventurados, felizes são vocês quando são perseguidos, quando dizem mentira, calúnia contra vós por minha causa, porque olha, fiquem alegres, regozijem-se, pois grande é o vosso galardão aqui na terra e também nos céus. Por quê? Porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Só para deixar marcado, se lá do lado do trono do Senhor tem o hall, o nome dos profetas dele aqui na terra, fique feliz se você está sendo perseguido, porque o seu nome está no hall dos profetas dessa geração. Está sendo perseguido por meio de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a sua glória se estende sobre toda a terra. Pai, nesta manhã, não sou eu, não é ninguém que vai mudar a vida dos teus filhos, mas é o Espírito Santo através da pregação da tua palavra, da história da igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja que tem no seu DNA cura divina, que tem no seu DNA abertura de obras, expansão do reino, que tem no seu DNA guerreiros e guerreiras que não desistem, que vencem toda a batalha, que se unem contra o mal. Eu venho aqui, Senhor amado, pedir ao Senhor agora que abra as janelas dos céus, para que seja derramado bênçãos sem medida sobre o teu povo. Eu sei, Senhor, que muitos aqui estão fortes, preparados para a batalha. Eu peço, Senhor, fortaleça eles ainda mais. Eu sei, Senhor, que no nosso meio existem irmãs vacilantes, com medo do futuro, medo de não conseguir realizar os seus projetos, estão com medo, Senhor, alguns oprimidos, alguns pensando em desistir, alguns até disseram: hoje é a última vez que eu vou naquela igreja, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas nesta manhã eu venho pedir: Espírito Santo de Deus, derrama uma unção sobrenatural sobre o teu povo, renovando o fermento do reino. Senhor, levanta agora o caído, renova aquele que está fraco, começa a dar visão espiritual para que ele enxergue a situação como ela é. É uma luta espiritual, ele tem que vencer o mundo espiritual. Vai renovando, o Senhor, derramando uma unção, um bálsamo de alegria, de renovação, de força, uma injeção de ânimo nesse que está sentindo fraco agora. Espírito Santo vai tocando, batizando, renovando agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus agora, repreendo toda a opressão do maligno que está no lado dessa pessoa, no trabalho, que fica nas portas esperando para desanimar essa pessoa. Pai, envia agora anjos do Senhor para socorrer essas pessoas, fazendo uma limpeza no seu ambiente de trabalho, na sua casa, agora na sua própria vida, no seu corpo, na sua alma. Vai limpando agora, Senhor. Renova o fermento, renova a visão, a força dos pioneiros na vida de cada homem, mulher, jovem, criança. Pai, e Senhor, levante aqui novos ministérios, uma visão de vencedores. Pai, oramos pela expansão da tua obra neste lugar, a expansão física e espiritual, Senhor, da edificação da tua obra. Abre as portas, Senhor, e quebra as barreiras que impedem o crescimento da tua obra. E que seja feito conforme a tua fé, para aquele que crê e aquele que aceita, em nome do Senhor Jesus. Amém. Só que está vivo